A paz do Senhor, eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e quero estar deixando uma reflexão em cima do texto de Efésios 6, nos versículos de 10 a 20. Eu vou estar lendo apenas um versículo, mas eu oriento, sugiro que você faça a leitura completa desse texto para que você possa entender melhor. Fala sobre a armadura de Deus, e eu vou estar lendo, Efésios 6, vou estar lendo o 13, Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e vendo tudo isso, ficar firme. Esse texto aqui, em Efésios 6:10 até o versículo 20, fala sobre a armadura de Deus, fala como que a gente pode resistir ao inimigo, resistir contra as investidas, aqui mesmo fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as hostes espirituais, contra as hostes do inimigo. O inimigo está todo o tempo ao nosso derredor. Todo o tempo ele está querendo nos tragar. Todo o tempo ele está querendo roubar, matar e destruir, porque o desejo dele. Ele quer nos tragar, ele quer nos destruir, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ao nosso redor está Jesus. Então, por isso que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? É nós estarmos firmes na presença do Senhor. Aqui foi usado a metáfora de um soldado, Foi falado as partes que o soldado usava para que nós possamos se revestir dessa armadura espiritual. Então foi usado a figura do soldado romano e para fazer aquela metáfora para que nós possamos nos revestir. Então a palavra nos ensina que tem cinco formas que nós vamos nos proteger, e uma delas é o ataque e o contra-ataque. A nossa defesa é o cinturão da verdade, é a couraça da justiça, o calçado da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação. Quem é a nossa verdade? Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a couraça da justiça? Quem que é a pessoa mais justa? É Jesus, que não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos. Ele não morreu por alguns, ele não morreu só pelos bonzinhos, ele não morreu só pelos ricos, ele não morreu só pelos brancos. Não, ele morreu por todos nós. E todos os dias ele nos dá bênção para todos nós. Para todos. O sol nasce para todos, a lua nasce para todos, a estrela nasce para todos, a natureza, as estações. Então ele é justiça. Calçados da paz. Quem é aquele que nos traz paz? Aquela paz que excede todo e qualquer entendimento. Essa paz nós só encontramos em Jesus Cristo. Então nós devemos nos calçar da verdadeira paz. Só quando nós estivermos revestidos da verdadeira paz é que nós estamos protegidos das flechadas do inimigo, dos ataques do inimigo. O escudo da fé. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, nós temos que acreditar que Jesus é o nosso protetor. Ele que vai nos guardar, ele que vai nos ensinar a guerrear contra o inimigo. Ele que vai lutar por nós. Já lutou, O inimigo já perdeu. Ele já é perdedor. Por isso que ele contra-ataca
sobre as nossas vidas, para que a gente não tenha paz, para que a gente não tenha esperança, para que a gente não tenha alegria. Mas quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, o inimigo perde. Ele não consegue atingir as nossas vidas. O capacete da salvação. Porque a salvação foi bem no capacete, bem na mente. É a mente, nós vamos lutar contra os pensamentos, nós vamos lutar contra tudo aquilo que quer tirar o nosso sossego, tudo aquilo que quer nos tirar a esperança, tudo aquilo que quer tirar a nossa paz. É justamente na mente, né? O inimigo, ele atua principalmente na nossa mente, se nós permitirmos. Por isso que nós temos que nos revestirmos do Senhor. E qual que é o ataque e o contra-ataque? A palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Como que Jesus guerreou contra o inimigo? Jesus estava lá no deserto, 40 dias e 40 noites, e o inimigo foi lá e atentou Jesus. Se atentou Jesus, imagina nós. E como que Jesus o venceu naquele momento? Com a palavra de Deus. O inimigo chegou e falou para ele: peça de comer e eu te darei. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Então que nós possamos nos espelharmos em Jesus. Ele venceu o inimigo com a palavra de Deus. E nós também, quando nós nos revestirmos da palavra de Deus, quando nós colocamos toda essa armadura, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos automaticamente preparados para guerrearmos contra o inimigo das nossas almas, contra aquele que quer matar, roubar e destruir. Não é fisicamente, mas é matar sonhos, é destruir vidas, destruindo a esperança, destruindo o ânimo, a fortaleza, roubando a nossa família, roubando nossos sonhos, os nossos projetos. Mas quando nós estamos revestidos da armadura de Deus e permanecermos firmes, como eu li aqui nesse versículo que eu li, que eu escolhi para ler, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Que nós possamos permanecer firmes no Senhor, revestidos dessa armadura do Senhor, porque é Ele que guerreia por nós. Ele nos ensina a guerrearmos, Ele nos ensina a estarmos protegidos. Por isso que foram 5 de proteção e 1 de ataque e contra-ataque. Então, Jesus nos ensina mais a nos protegermos. Mas aí, quando estivermos protegidos, a guerrearmos contra o inimigo de nossas almas, através da palavra do Senhor. Quando o inimigo sopra algo no nosso ouvido, você não vai conseguir, você não é capaz, isso não é para você. Aí você tem a palavra do Senhor. Você tem que ter a palavra do Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o inimigo soprar isso, você responde: mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o inimigo soprar algo para você fazer e aquilo for errado, você saber que aquilo é pecado, você saber que aquilo desagrada o coração do Senhor, você responder: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Enfim, em cada situação que você passar e que você perceber que aquilo ali é o inimigo, você tem a palavra do Senhor para guerrear. Eu me lembro de um vídeo que eu não me esqueço, eu sempre conto muitas vezes em pregação, em
em estudos, em aulas, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que eu assisti um vídeo na internet de um rapaz que ele ficou em alto mar, perdido ali em alto mar, apenas numa boia, não me recordo direito se era numa boia ou se ele estava com proteção, não lembro, sei que ele ficou perdido ali no mar. E foi muito tempo, foram dias, eu não me recordo agora os dias, nem vou ousar falar para não acabar falando errado. Teria que assistir de novo, né? Mas uma coisa que me marcou muito, que ele falou que ele perdido ali no mar, que vinha, quando ele achava que ele ia desistir e soltar daquilo que ele estava ainda conseguindo flutuar, quando ele estava cansado e que ele ia desistir da vida, aí vinham as palavras do Senhor, vinham as palavras que Deus estava ali com ele, o fortalecendo, e ele lembrava de versículos, ele lembrava de coisas que renovavam a força dele. Ele diz que ele lembrou da história, isso eu lembro que ele contou, que ele lembrou da história de Jonas dentro da baleia, e que Deus levou Jonas dentro da baleia, mas que depois Deus falou para o peixe soltar Jonas. Então Deus estava ali no mar, no mais profundo Deus estava ali com ele. Ele falou que lembrou dessa história e que aquilo foi fortalecendo ele. Ele falou como fez na vida de Jonas e o salvou do mar, o salvou de dentro da baleia, de dentro do grande peixe. E fez isso na vida de Jonas, que também iria fazer na vida dele. Ele tinha certeza. E ele falou que as palavras de Deus, os versículos, os salmos, as passagens bíblicas, as histórias que fizeram com que ele conseguisse sobreviver. Apesar, né, claro, tem a soberania de Deus, tem a vontade do Senhor, mas ele fala que o que o fortaleceu, o que fez com que ele conseguisse, né? Claro que em Deus, mas que fez com que ele conseguisse foi ele estar sustentado na palavra. Ele tinha a palavra de Deus guardada no coração dele. Por isso que um salmo fala, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Então é isso, guarda a palavra de Deus para que você possa lutar contra o inimigo, contra as ciladas do inimigo, contra as tribulações, contra as dificuldades, no dia mal, porque todos nós temos o dia mal, todos nós. Servir ao Senhor não quer dizer que nós estaremos livres do dia mal, não. Não é conto de fadas. A vida de um crente, a vida de um cristão não é conto de fadas. Se o próprio Jesus foi tentado, se o próprio Jesus teve lutas, se o próprio Jesus teve dificuldades, nós também. A única diferença é que Jesus não pecou. A única diferença. Mas tudo que nós passamos, Jesus passou. Fome, sede, frio, tortura, pessoas que falavam mal dele, calúnias, tudo Jesus passou. Traição dos amigos, ficar sozinho nos piores momentos da vida dele, praticamente sozinho, né? Nos piores momentos da vida dele, Jesus passou. Então nós também passaremos. Mas se estivermos com a armadura de Deus, se estivermos revestidos, se tivermos a palavra de Deus em nosso coração e todo o revestimento que essa passagem aqui nos ensina, nós sairemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Deus tem promessas, tem bênçãos. Não é só o dia mau. São mais dias de bênção, são mais dias de abundância que Deus tem para nós, dias de felicidade, dias de abundâncias, dias de vitórias, dias de milagres, é o que Deus tem para nós.
Essa é a meditação que eu deixo para você. Deus te abençoe.